Olá a todos. Vamos então iniciar mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Compartilhar aqui com vocês. Prontinho. Então, compartilhando aqui a tela. Hoje falaremos sobre revelação. Antes de iniciar nosso estudo, como sempre fazemos e precisamos sempre orar e louvar ao Senhor para iniciar qualquer decisão, qualquer estudo, qualquer oração, qualquer culto para o Senhor. Tudo deve ser, primeiramente, clamado a Ele para que Ele conduza, porque Ele é o Criador e é Ele quem se revela para nós, como estudaremos hoje. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais um dia à sua presença. Obrigado por nos revelar quem é Tu, Senhor. Obrigado por fazer-nos compreender a sua Sagrada Escritura, compreender a sua palavra e compreender que apenas Cristo é o nosso Salvador. Espero que o Senhor possa se revelar ainda mais para nós nesse dia de hoje, firmando a sua presença por meio do Espírito Santo em cada um de nós. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, queridos e amados. Deus, a revelação. Nós sabemos que Deus, primeiramente, Ele nos fala sobre Deus como um objeto único de adoração. A Bíblia, ela traz para a gente que Deus, ele é o único ser a ser adorado. A Bíblia também nos revela e nos assegura que Deus, a quem o homem jamais poderia descobrir por sua própria vontade, ou seja, sua própria faculdade natural, ele se revelou antes de tudo, na natureza, e ele se revelou também de um modo especial, que é na sua divina palavra. A Bíblia também nos afirma que este Deus exige essa adoração e exige um serviço sincero do homem. E Deus ainda define para nós qual modo pelo qual ele deve ser adorado. Deus nos ensina qual modo pelo qual a sua vontade é cumprida, o serviço que lhe agrada. Deus, então, ele não apenas traz para a gente, nos traz a existência, traz toda a natureza para que nós possamos compreendê-lo, mas ele se revela por meio dela, ele mostra como devemos cultuá-lo, ele mostra como devemos fazer para agir em todos os nossos aspectos das nossas vidas. E por fim, ele próprio, por meio da Escritura Sagrada, nos ensina que ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e nos capacitou a compreender e responder à sua revelação, porque é ele quem nos chama para que nós possamos responder. E, ao mesmo tempo, ele cria em nós esse desejo natural de buscá-lo, de termos uma comunhão com ele para glorificá-lo como o único Deus. Hoje, então, entenderemos um pouquinho, esses são só aspectos gerais, sobre o termo revelação, tudo que é dito na Bíblia. Então, quando afirmamos que Deus se revela ao homem, é porque este é o modo pelo qual ele nos ensina. A Bíblia nunca nos ensinou que nós, pelos nossos próprios atos, podemos ir até o céu, podemos ser conhecidos de Deus. Não é nós que chegamos e dizemos, Senhor, estou aqui me apresentando a Ti. Não, é Ele quem se apresenta na sua vida e na minha vida para que nós possamos conhecê-lo, porque Ele é acima de nós. Então entenderemos bem hoje esse termo revelação. Vamos estudar e distinguir a revelação de Deus na natureza e a relação dele nas Escrituras. Da natureza no sentido de todos os atos criativos do Senhor. Ateus e agnósticos, por exemplo, eles não creem na revelação. Eles não acreditam que há uma revelação de Deus como Criador. Panteístas, por exemplo, às vezes falam sobre ela, falam sobre a revelação,
mas em termos muito filosóficos. Já os deístas, eles admitem que Deus se revela na natureza, mas eles rejeitam a necessidade e possibilidade de existir uma revelação especial, né? Uma revelação que a gente introduz como a redenção, como a presença de Cristo, o que nós vamos também estudar hoje. E quanto a mim e todos os cristãos reformados, nós cremos que Deus, na revelação geral dele e na revelação especial, ele sim se mostra completamente para nós. Então eu vou explicar o que é essa diferença entre revelação geral e revelação espiritual, revelação especial, desculpa, que é afirmada nas Escrituras, que é afirmada pelos teólogos reformados, e nós vamos entender cada uma delas. Então, primeiramente, revelação geral. O Salmos 19, 1 e 2 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A revelação geral, ela se refere, né, à maneira pela qual Deus se revela a todos os seres humanos através da criação, através da consciência, da providência divina, independente da sua fé ou da falta da sua fé. A revelação geral, ela destaca que Deus revela a sua existência, seu poder, sua sabedoria, seu caráter, através da criação, das obras que mantêm todo o universo. A ideia aqui é que, ao observar o mundo ao nosso redor, nós podemos perceber pistas sobre a natureza de Deus, sobre sua ordem soberana. Isso inclui aspectos como a beleza da natureza, as leis naturais, a moralidade inata presente nas consciências humanas e a própria provisão de Deus sustentando a nossa vida, sustentando a vida terrena. Portanto, quando o salmista diz aí que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, significa que a simples observação da natureza revela a grandeza e a sabedoria do Criador. No segundo trecho, ele diz que um dia faz declaração a outro dia, a noite mostra sabedoria a outra noite. Aqui está destacando o quê? Regularidade, continuidade desse testemunho. Assim como um dia sucede o outro, uma noite sucede a outra, a criação, ela constantemente revela conhecimento sobre o poder e sobre a majestade de Deus. Tudo isso significa que a criação é um meio através do qual Deus se revela aos seres humanos, convidando-os a contemplar a sua grandeza, a reconhecer a sua presença nessa ordem e beleza que é o mundo. E o livro de Romanos também nos ensina um pouco mais sobre revelação geral. É dito lá em Romanos 1, 19 e 20: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, esses versículos aqui, eles são parte do início da carta de Paulo aos Romanos, e eles abordam essa revelação geral de Deus na criação. Paulo aqui está argumentando que aquilo que pode ser conhecido sobre Deus é manifestado entre as pessoas, porque Deus mesmo revelou a elas. Isso sugere que Deus não está totalmente escondido, mas ele se revela de alguma forma aos seres humanos. Os versículos continuam afirmando que os atributos invisíveis de Deus, como, por exemplo, o seu eterno poder, a sua divindade, elas podem ser reconhecidas desde o princípio do mundo. A referência aqui é a criação como uma revelação da grandeza e da natureza de Deus. Por meio da criação, Deus revela a sua grandeza, o seu poder ex nihilo, né, de criar qualquer coisa do nada. E a passagem de Romanos aí conclui destacando que por meio dessa observação, dessas coisas criadas, de toda a natureza criada por Deus, inclusive os seres humanos, a gente tem um conhecimento suficiente de Deus, o que nos torna inexcusáveis ou indesculpáveis, sem desculpa. Em outras palavras, as pessoas não têm desculpa para não reconhecer a existência e a grandeza de Deus. Por isso, é evidente na criação ao nosso redor.
Mas eu pergunto a vocês, apesar dessa grandiosidade de Deus em se revelar de forma geral, essa revelação geral para nós, isso é suficiente para a nossa salvação? E a resposta é não. Por quê? Porque apesar de reconhecermos a revelação geral, nós que cremos na teologia reformada, a gente enfatiza que é necessária a revelação especial, que ela é encontrada nas Escrituras, que é necessária uma compreensão mais clara e específica de Deus, do pecado e da redenção. Ou seja, as duas formas de revelação, geral e especial, elas devem ser vistas como complementares, mas a revelação especial, ela é suficiente e ela é indispensável para que possamos compreender a vontade plena de Deus. Vamos entender um pouquinho mais estudando sobre revelação especial. Berkhoff, ele diz o seguinte sobre isso no livro Sumário de Doutrina Cristã, Louis Berkhoff. A Bíblia é o livro da revelação especial de Deus. Esta é uma revelação na qual as palavras e os feitos se completam mutuamente. As palavras interpretam os feitos e estes confirmam as palavras. O que Berkhoff está afirmando aqui é que a Bíblia é uma forma primária de revelação especial de Deus. Enquanto a revelação geral, ela ocorre através da criação, ela está acessível a todos, a revelação especial não. Ela é única, ela é específica. Ela é uma revelação de Deus sobre ele mesmo e sobre o seu plano de redenção para a humanidade. A Bíblia, portanto, é considerada a palavra de Deus, inspirada por ele e contém informações específicas que não podem ser conhecidas apenas pela observação da natureza. Você observando apenas os atos criativos de Deus, você não compreende isso. Os panteístas acham que olhando para o céu ou olhando para um animal, ele vai compreender a beleza total de Deus e vai ser redimido para a salvação. Não, isso é impossível. Ele precisa da revelação especial. Além disso, aqui, Berkhoff está explicando que na Bíblia nós não apenas encontramos ensinamentos e princípios que são declarados por ele aqui como as palavras, mas também as ações, os eventos, que são os feitos significativos para a compreensão do plano divino. Então, as palavras, elas dão significado e contexto aos feitos de Deus. Já as ações de Deus na história, como milagres, cumprimento de profecias, elas vão validar e vão confirmar a autoridade dessas palavras que são reveladas por Deus nas Escrituras. Então, o motivo da necessidade dessa revelação especial de Deus foi o quê? O pecado. A visão de Deus que foi revelada a Adão no Éden, ela ficou obscurecida. O homem ficou cego espiritualmente, o homem ficou incrédulo, sujeito ao erro, sujeito à maldade. E Deus, completo em sua misericórdia, perfeito em todas as coisas, ele se revela ao homem de diversas formas, mas para que ele compreenda essa revelação especial, para que ele seja redimido. Durante o Êxodo, por exemplo, e na época de Reis, a revelação de Deus, ela se dava pelo que nós chamamos de teofanias. Lá em Êxodo 3:2 é dito: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aqui o contexto é: Moisés, ele está ali no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro, que era Jetro, enquanto ele está próximo ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Ele vê uma sarça ardente, que é uma planta ou um arbusto, né? Então, o detalhe notável aqui desse versículo é que, embora o arbusto esteja em chamas, ele não é consumido pelo fogo. E esse fenômeno incomum atrai a atenção de Moisés. Ele leva ele a se aproximar para investigar mais de perto o que estava acontecendo. E esse acontecimento, ele vai marcar o início da mais importante experiência da vida de Moisés. Ele vai preparar Moisés para o chamado de Deus, para uma revelação especial de Deus. Essa foi uma manifestação visível de Deus para Moisés, uma chama de fogo. E no livro de Reis também nós temos outro exemplo de teofania. É dito lá em 1 Reis 19:12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Esse versículo aqui
12, ele vai ocorrer após uma série de eventos. O primeiro evento do capítulo 19 aqui, que ele vai citar, é um vento, depois vem o terremoto e depois vem o fogo. Elias, ele estava no monte, buscando a presença de Deus. E esses fenômenos naturais, eles ocorreram, mas o texto destaca que o Senhor não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. O vento forte é citado no versículo 11, mencionando uma grande e forte ventania, mas o Senhor não estava nele. O terremoto também é declarado que houve um terremoto muito forte, mas o Senhor não estava nele. E no verso 12 é dito que houve um fogo, mas novamente Deus não estava nele. Esses fenômenos aí naturais, eles são frequentemente associados do que? À presença divina, que são as teofanias em várias passagens da Bíblia. Mas nesse caso, o propósito é destacar que Deus não estava nessas manifestações, apesar de impressionantes e poderosas. O versículo 12 conclui indicando que, após esses eventos dramáticos, houve uma voz mansa e delicada. É nesse momento que Elias percebe a presença de Deus. A voz suave, a voz tranquila, representa o quê? Comunicação íntima e pessoal de Deus com Elias, não por meio de manifestações espetaculares, mas por meio de uma comunicação sutil, de uma comunicação profunda. Depois de Deus se apresentar por meio dessas teofanias, portanto, ele passa a se comunicar o quê? Diretamente com os homens. E este exemplo de Elias é um deles, um exemplo dessa transição, dessa forma de Deus se revelar de forma distinta aos homens, a mudança da forma de Deus se apresentar aos homens. E vemos isso também lá em Números 12, 6, quando é dito, e disse, ouvi agora as minhas palavras, que entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou em sonhos fala com ele. Então Deus passou a se revelar em comunicações diretas. Deus se revelou em sonhos, como também a gente pode ler lá no livro de Daniel. Deus operou os profetas por meio do Espírito Santo. Por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, diz que Pedro, né, ali vai citando que procurando perceber ocasião em algumas maneiras oportunas por meio do Espírito Santo que neles estava, ou seja, o próprio Espírito Santo estava comunicando por meio deles todas as coisas. Além disso, nós vemos lá no Novo Testamento, Jesus Cristo enviado para revelar o que é a vontade do Pai. Por meio do Espírito Santo, ele revelou diversas coisas aos seus discípulos, aos seus apóstolos, conforme sabemos, por exemplo, Paulo no caminho para Damasco, onde Jesus Cristo aparece para ele em revelação por meio do Espírito Santo, derramando sobre sua vida o Espírito Salvador. Mas além dessas teofanias, além das manifestações diretas, Deus se revelou também por meio de milagres. Apocalipse 21:5 é dito, e o que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Devemos saber, portanto, que os milagres são manifestações de um poder divino especial. Essa é a revelação especial de Deus, da presença de Deus de um modo particular. Elas são símbolos de verdades espirituais, da vinda do reino de Deus e do poder divino da redenção. Lá em Isaías mesmo a profecia Cristo vai ser enviado para redimir os cegos, trazer visão aos cegos, retirar os cativos da prisão, da escravidão espiritual que eles permaneciam. E o maior dos milagres foi a vinda do Filho de Deus em forma humana, porque é em Cristo que a criação inteira é restabelecida e restaurada. E por último, depois de teofanias, comunicações diretas, milagres, Deus se revela por meio da palavra escrita, que é a Escritura Sagrada, a única profissão de fé infalível, e ela é suficiente para a nossa salvação. Portanto, é a Escritura Sagrada. Lá em João 1:1-3 é dito, no princípio era aquele que é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio, por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que existe teria sido feito. Devemos saber, portanto, que a revelação especial nos fala prioritariamente da redenção. Ela nos ensina o plano de Deus para redimir os seus escolhidos, a maneira como ele conduz todas as coisas.
Essa é uma revelação progressiva. Na medida em que você faz a leitura ali do Antigo Testamento, você vai notando profecias, julgamentos menores de Deus, com a escravidão do povo judeu no Egito, depois na Assíria, e o apontamento para o Messias, que seria o salvador daquele povo. E o Novo Testamento vai trazer para nós o cumprimento dessas profecias, deixando claro que a redenção, ela é espiritual, ou seja, que o cumprimento aguardado ali pelos judeus na vinda do Messias não se tratava de libertação de dívidas financeiras, da opressão, das dores que eles passavam na escravidão, mas Jesus veio para a libertação da dívida espiritual. Os judeus se chamavam a semente escolhida de Abraão. Eles não tinham dívida nenhuma espiritual, mas Jesus explicou para eles que assim como Deus se revelou apenas a gentios, dando como exemplo, por exemplo, aquela grande fome que atingiu Israel durante 3 anos e 6 meses, no período de Elias. Os israelitas ficaram todo esse período ali, em período de fome, tendo fome. E quando veio Elias, ele foi enviado a quem? A um judeu? Não, ele foi enviado a uma viúva lá de Sarepta. E aí, quando ele chega lá, ele verifica que a mulher tem só um pouco de farinha e azeite. E Deus, por meio de Elias, e aquela mulher, crendo em Elias, crendo na revelação, crendo na necessidade de Deus, ela é abençoada com azeite e farinha que nunca acabariam. Então Deus envia Elias para multiplicar a farinha e o azeite daquela mulher. Outro exemplo é dado lá por Eliseu e Naamã. Naamã era um sírio, era um soldado sírio, inclusive. Naquela época haviam vários leprosos ali no meio dos judeus. Só que Naamã era um gentil e ele era um soldado. Ele era inimigo do povo de Deus. Ele era inimigo daqueles soldados. Por quê? Porque os sírios aprisionavam os judeus naquela época, escravizavam os judeus. Mas aquele homem, em seu desespero, confiou em Eliseu. Confiou a tal ponto de clamar por Eliseu para que pudesse fazer algo para ele. E Deus enviou Eliseu para redimir, para purificar, para limpar aquele sírio. Portanto, os judeus, eles eram sim um povo escolhido da aliança, eles poderiam ser a semente de Abraão, mas isso não trouxe a salvação para eles. Isso não trouxe porque eles precisavam de algo a mais. Assim como nenhum homem pode salvar a si mesmo, nenhum homem pode comparecer à presença de Deus. É necessário que Deus se revele. Então, aqueles judeus que esperavam o Messias como um rei de guerra, que iria tirá-los da escravidão, ele veio da menor das cidades, que foi de Belém. Ele veio da mais humilde forma. E ele se revelou completamente, mas ele se revelou para aqueles que clamavam por uma redenção não financeira, não de opressão, mas uma redenção espiritual. E hoje nós temos o que? A palavra escrita por Deus. Hoje nós temos as escrituras sagradas que revelam o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Portanto, se cada um de nós não pudermos aceitar que somos espiritualmente pobres e que nós somos cativos, da mesma forma que aquela mulher faminta, da mesma forma que aquele leproso sírio reconheceram suas necessidades, a necessidade de Deus, assim como os judeus não reconheceram naquele momento, se não percebermos isso, que precisamos de Jesus Cristo, então ele não poderá nos salvar. Ele não poderá redimir a você que não crê. E a mensagem final que deixo para o estudo de hoje, ela está lá no livro de Hebreus. Hebreus 1, versos 1 a 4 é dito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aqui ele está citando o quê? As teofanias, os milagres, as comunicações diretas. Aí ele continua: aos pais, que foram a forma que ele se manifestou, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, o Filho que é a palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. Como a gente leu lá em João, né? Por meio da palavra, todas as coisas foram feitas.
Ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então Deus se revelou definitivamente nos últimos dias através do Filho. A criação do universo foi feita por meio da palavra, que é Jesus. E a purificação dos pecados é realizada apenas por meio dele, Cristo, Senhor. Por isso que a aceitação da Bíblia como a revelação especial de Deus implica na confiança e na autoridade e inerrância de que há um único caminho, que é Jesus Cristo. E a conclusão sobre a revelação de Deus quer dizer que as Escrituras são a palavra inspirada de Deus. E, como tal, elas são a fonte final, a fonte confiável para a compreensão da vontade divina. Enquanto a criação e a consciência revelam aspectos de Deus de maneira geral, o que é a revelação geral, a Bíblia nos oferece uma revelação específica, detalhada sobre a pessoa de Deus, o plano da redenção e a sua conduta moral. Essa é a revelação especial. A revelação especial, ela culmina numa única pessoa, em Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus encarnada, que é citada lá em João 1,14. E as Escrituras testificam sobre ele, como é dito lá em Lucas, por exemplo, 24, versículo 27. A revelação especial na Escritura, ela deve ser entendida como dependente da obra do Espírito Santo, para que nós possamos ter o quê? Uma compreensão adequada. É o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, que ilumina as mentes de cada um dos crentes, capacitando a cada um de nós entendermos as verdades que são reveladas aqui na Escritura, entender que é Deus quem se revela a nós, entender que nós somos predestinados por Deus desde a fundação do mundo, que é Ele quem nos escolhe. Não é o homem que se autocapacita. Não adianta você só ler as Escrituras, se Deus não se revelar para você, você nunca vai compreender o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus não se revelou a você, por mais que você seja alguém entendido, um teólogo importante, mas se você não compreender que Deus é a única verdade, que a Escritura é a única profissão de fé inerrante na sua vida, você não vai adquirir essa revelação especial de Deus. E, por fim, a revelação especial na Escritura, ela é suficiente. Ela é suficiente para orientar ao crente na fé, para manter sua fé, para a prática pela qual é a vontade de Deus e para a nossa salvação. Portanto, as Escrituras nos fornecem tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, como é dito lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Portanto, eu espero que este seja um insight inicial sobre a revelação de Deus na sua vida, que o único modo pelo qual ele se revela especialmente, de forma satisfatória para a nossa salvação, é quando ele nos traz a Cristo, quando ele nos leva e nos mostra, este é o seu Salvador, siga ele e aí sim você terá a vida eterna. Por isso que Cristo dizia, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim, ou seja, por meio dele é que nós somos salvos, e isso é um dom de Deus, como é dito lá em Efésios 3:8. Então, espero que Deus revele para você todas essas coisas. No próximo estudo da semana que vem, nós vamos aprofundar ainda mais sobre essa revelação de Deus. Hoje eu trouxe o aspecto geral dela, o aspecto geral e o aspecto especial, que a Escritura Sagrada é a única profissão de fé. Mas nós devemos saber ainda mais. Devemos saber que Deus se revelou por meio de teofanias, Deus se comunicou diretamente com seus profetas, Deus fez milagres por meio de Jesus Cristo e depois ele deu poder por meio do Espírito Santo para os apóstolos praticarem esses milagres, e Deus nos revela toda a sua palavra por meio de todas as pessoas hoje que nele creem verdadeiramente, ou seja, os escolhidos, predestinados, segundo o beneplácito da sua vontade. E assim aguardo a todos na próxima semana para continuarmos este estudo maravilhoso sobre a revelação do nosso Senhor e Deus. Amém.